Estudo 45. O dom da profecia. 1. Como Deus se comunicou com o homem no Éden. E chamou Jeová Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? Gênesis 3:9. 2. Desde a queda, por quais meios Deus geralmente tornou conhecida sua vontade ao homem? Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Oséias 12:10. 3. Quais coisas pertencem a Deus e o que é a nós? As coisas secretas pertencem a Jeová nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29:29. 4. Quão completamente e a quem Deus revela seus propósitos? Certamente Jeová Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Habilidade e entendimento. Daniel 9:21. 22. Veja também o capítulo 10 e Apocalipse 22:9-10. 14. Que espírito estava nos profetas ditando suas declarações? Salvação, que os profetas inquiriram, e inquiriram diligentemente, os quais profetizaram da graça que vos havia de ser dada, indagando qual o tempo, ou qual a ocasião do tempo, indicado pelo Espírito de Cristo, que estava neles, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1:10, 11, 15. Como as palavras do Senhor aos profetas foram preservadas. Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça, estando ele na sua cama. Então escreveu o sonho e contou a suma dos fatos. Daniel 7. Veja também Jeremias 51:60, Apocalipse 1:10, 11, 16. Por quem Deus falou conosco nestes últimos dias? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:2, 17. Qual era um dos ofícios a serem preenchidos pelo Messias? Jeová teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. 18. O que foi predito pelo profeta Joel? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Joel 2:28, 19. Quando essa predição começou a se cumprir. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:16, 17, 20. Quais foram alguns dos dons que Cristo deu à sua igreja? Quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. E ele deu alguns apóstolos, e alguns profetas, e alguns evangelistas, e alguns pastores e mestres. Efésios 4:8-11. 21. Por quais meios Deus libertou e preservou Israel? Por um profeta Jeová tirou Israel do Egito, e por um profeta ele foi preservado. Oséias 12:13, 22. Quando Moisés reclamou de sua lentidão de fala, o que Deus disse que Arão deveria ser para ele? E ele será teu porta-voz para o povo. E ele será assim, ele será para ti em lugar de uma boca, e tu serás para ele em lugar de Deus. Êxodo 4:16, 23. Como Deus depois chamou Arão. E Jeová disse a Moisés, eis que te tenho posto por Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Êxodo 7:24. Qual é um teste para detectar falsos profetas? Quando um profeta falar em nome de Jeová, se a coisa não acontecer nem suceder, esta é a coisa que o Jeová não falou. Mas o profeta falou presunçosamente, não tenhas medo dele. Deuteronômio 18:22, 25. Que outro teste deve ser aplicado para determinar a validade das alegações de um profeta?
se levantar entre ti profeta, ou sonhador de sonhos, e te der um sinal ou prodígio, e o sinal ou prodígio se cumprir, de que te falou, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não darás ouvidos às palavras desse profeta ou desse sonhador de sonhos, porque Jeová teu Deus vos prova, para saber se amais a Jeová teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Andareis após Jeová teu Deus, e o temereis, e guardareis os seus mandamentos, e ouvireis a sua voz, e o servireis, e a ele vos achegareis. Deuteronômio 13, 1-4. Nota, a partir dessas escrituras, será visto que, em primeiro lugar, se as palavras de um profeta não provam ser verdadeiras, é evidência de que Deus não enviou esse profeta. Por outro lado, mesmo que a coisa predita aconteça, se o pretenso profeta busca levar outros a quebrar os mandamentos de Deus, isso, independentemente de todos os sinais, deve ser evidência positiva de que ele não é um profeta verdadeiro. 26. Que regra Cristo deu para distinguir entre profetas verdadeiros e falsos? Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 20, 27. Que regra geral é estabelecida para testar todos os profetas? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8, 20, 28. Como os profetas de Deus antigamente usavam as palavras dos profetas anteriores para exortar o povo à obediência, não foram estas as palavras que Jeová pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados. Zacarias 7:7, 29. Qual é o resultado prometido de crer nos profetas de Deus? Crede em Jeová vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. 2 Crônicas 20:20. 30. Que advertência é dada a respeito do dom de profecia? Não desprezeis as profecias. Provai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:20, 21. 31. O que caracterizará a última igreja ou remanescente? E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17, 32. O que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Veja também Apocalipse 1:9, 33. O que resulta quando esse dom está ausente? Onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29:18. Veja também Salmos 74:9.